continuidade na nossa série chamada Majestade Santa. Nós já conversamos sobre a presença de Deus, nós já conversamos sobre a eternidade de Deus, em alguns cultos de domingo falando sobre a infinitude de Deus, sobre o eterno propósito de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre a santidade de Deus. Então eu vou ler novamente o texto que nós abrimos essa celebração, o texto com o qual abrimos essa celebração. Isaías 6, verso 3, diz assim o texto: exclamavam um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está repleta, está cheia da sua glória. Verso 4. O clamor dessas vozes começaram a tremer as portas do templo, e o templo se encheu de fumaça. Verso 5. Isaías diz: então eu exclamei: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, vivo entre um povo de lábios impuros, e no entanto os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pai, graças eu te dou por essa noite. Aqui está a tua palavra comunicada ao teu povo, que nessa noite nos dê a graça e nos dê poder de transmitir aquilo que é essencial, aquilo que é de tamanha profundidade. Nos dá a capacidade de comunicar aquilo que temos no coração à tua igreja. Que o meu meditar, o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios possam ser a ti agradáveis. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu fizer uma pergunta para você nessa noite, você saberia me responder o que é santidade? Você tem alguma ideia do que seja santidade? Se eu perguntar para você nessa noite o que significa o termo santo, você saberia me responder? Você sabe o que significa santidade? Você sabe o que significa ser santo? Ou o que a palavra santo significa? Você tem alguma ideia? Ainda que vaga, ainda que estranho, você sabe mais ou menos o que significa ser santo? O termo santo, ele é um termo, vamos iniciar mostrando para você mais ou menos essa ideia. O termo, a palavra santo, é o termo que mais aparece no Antigo Testamento. A palavra santo é a palavra que mais aparece no Antigo Testamento. É a palavra que mais ela está muito conectada à pessoa do nosso Deus. Então a palavra santo é uma palavra muito importante dentro do contexto bíblico. Ela não é uma palavra simples. Eu falei no domingo que o termo santo, santidade, eu pincelei alguma coisa e falei, há muita confusão. Eu não falei qual era o termo, mas eu falei o tema que vamos tratar na quarta-feira é um tema que gera muita confusão, porque se entende santidade, se entende termo santo com uma ideia, vamos colocar mais ou menos assim, ligada a vestimentas, muitas vezes, a corte de cabelos, a termos como pintura, maquiagem. Muitas vezes nos foi vendida essa ideia, nos foi comunicada essa ideia que para sermos santos nós não poderíamos ir a uma praia, que para sermos santos nós não poderíamos, no caso o ambiente ou o grupo feminino não poderia usar uma maquiagem, para sermos santos o grupo feminino não poderia usar uma calça, só poderia usar uma saia.
não se poderia cortar o cabelo. E durante muito tempo nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, fomos influenciados por esse tipo de comportamento ou por esse tipo de ideia. Então nós entendíamos que santidade estava mais vinculado, ou assim, diretamente junto a essa ideia de comportamento, de vestimenta, ou de entrar em um lugar. Por exemplo, muitas vezes ou diversas vezes nos foi ensinado que estar em um ambiente como este é um ambiente santo, Deus está neste ambiente, ou este ambiente ele é um ambiente santo, então o teu comportamento aqui dentro tem que ser um comportamento diferente, porque este ambiente é um ambiente santo. Se você, por exemplo, já foi fazer oração no monte, alguém aqui já foi no monte? Já orou no monte? Já, né? E você teve essa experiência, alguém comunicou a você, você não pode subir ao monte de qualquer maneira, você não pode ir ao monte de qualquer maneira, você não pode subir. Já teve essa experiência? Já teve essa experiência? Essa conversa que você não pode ir ao monte, você não pode subir ao monte de qualquer forma, porque o monte, aquele lugar, é um lugar santo, e você não pode subir lá de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu, muitas vezes, fui comunicado que eu não deveria ir ao monte de qualquer jeito, a minha vida tinha que estar uma vida perfeita, que o lugar era um lugar santo. Você ficava até com medo de orar, né? Você até desistia de ir, por achar, eu imagino você, nós aqui, se cada um olhar para dentro de si, sempre vai encontrar um probleminha, um errinho, alguma coisa, e qualquer errinho, qualquer coisa vai te fazer alguém impróprio para subir em qualquer lugar, até mesmo para orar ali no pé da sua cama. Então, se nós olharmos por essa ótica, não existe lugar que nos caiba, porque basta você olhar para dentro do seu próprio coração, você vai perceber que existem problemas que precisam ser resolvidos aqui dentro. Que você não é tão santo como você parece ou aspira a ser. Você sabe que tem coisas que precisam ser resolvidas. Eu sei que eu preciso melhorar em muitas coisas, em muitos aspectos. Então, não existe este lugar santo. Entende? Não existe este lugar santo. E é sobre isso que eu quero falar. Não existe uma vestimenta que é santa. Não existe um corte de cabelo que é santo. Não existe esse tipo de ideia. Não existe lugares que são santos e outros lugares são profanos. E é sobre isso que eu quero falar. E é sobre isso que eu quero tentar te ajudar a entender nessa noite, a partir daquele que é totalmente santo. A partir daquele que nós estamos conhecendo há algumas semanas. Qual é o tema da nossa série? Majestade Santa. Então eu preciso entender quem de fato é o santo nessa relação. Eu preciso entender o que o meu Deus é. E talvez, entre vários atributos, nós estamos trabalhando aqui aquilo que é natural em Deus, que existe em Deus, que o define como Ele é. Então eu tenho trabalhado com você essa ideia que você e eu precisamos conhecer o nosso Deus. É necessário conhecermos o Deus a quem rendemos louvor, a quem rendemos adoração. Você já imaginou uma situação em que você estabelece uma comunicação com alguém, você passa a conviver com aquela pessoa? Pode ser um amigo de trabalho, pode ser um familiar, ou pode ser, vamos pegar um caso de um casamento. Imagine você que decidiu se casar com alguém. Temos um homem e uma mulher, vão entrar em um ambiente familiar, uma casa, uma residência, e vão estabelecer ali o seu casamento. Agora, você já imaginou uma situação em que este casal, eles não se comunicam e eles não se conhecem? Você já parou para imaginar uma situação?
Lógico, nós nunca iremos conhecer as pessoas na sua totalidade, mas à medida em que o tempo vai passando, eu vou aprendendo a conhecer a minha esposa vai aprendendo a me conhecer, porque isso faz parte do relacionamento. Eu vou conhecê-la neste relacionamento e ela vai me conhecer. Agora imagine você dentro deste ambiente de relação, comunhão entre você e o seu Deus. Imagine você não conhecer o Deus que você serve. Imagine você não conhecer aquele Deus com a qual você invoca o nome dele, a qual você pede socorro a ele. Do que adianta você pedir socorro, você estar diante dele sem ao menos conhecer ele, sem tentar entender como ele é, como ele age, como é a sua natureza? Então, uma das propriedades de Deus, um dos atributos que você vai encontrar em Deus é o termo santo. Deus é santo. E este termo santo, ele precisa ser muito bem compreendido. É isso que faz de Deus, isso fará de Deus o ser diferente de tudo que você imaginar. Quando eu falo de santidade, ou quando eu me refiro, ou quando eu estou dizendo que Deus é santo, eu estou dizendo que Deus ele é totalmente separado, que Deus é totalmente consagrado, que Deus é totalmente puro. Então, quando eu estou falando de santidade de Deus, eu estou falando que em Deus não existe nenhum tipo de impureza. É da natureza de Deus ser plenamente, totalmente puro. Não existe nele nenhum tipo de contaminação, não existe nenhum tipo de sujeira. Então, quando eu falo sobre a santidade de Deus, quando eu me refiro àquele que é a majestade santa, eu estou dizendo que neste ser que eu adoro, eu estou dizendo que este Senhor que criou o céu e terra, ele é plenamente puro, ele é separado de todo tipo de impureza. Ele não pode, a sua natureza não permite com que ele se envolva em algo que manchará o seu ser. Por isso que ele não pode, por isso que ele não vai compactuar, ele não vai aceitar, por exemplo, o pecado. Por quê? Porque a sua natureza não permite. Não é que ele não deseja, é que ele não pode, por ser da natureza dele. Imagine essa situação. Se você planta um pé de laranja, o que você espera colher do pé de laranja? O quê? Laranja. Se você colhesse de um pé de laranja uma melancia, alguma coisa estaria errada? O quê? A melancia estaria no lugar errado. Por quê? Não é da natureza de um pé de laranja conceder melancia. Não é da natureza de Deus estar impuro. Deus é totalmente puro. Então, tudo que você imaginar em Deus é puro. O seu amor é puro, é santo. A sua justiça é pura, é santa. Não há segundas intenções. Por exemplo, se Deus tem que nos julgar, a sua justiça ela é perfeita, é uma justiça santa, separada, ela é pura. Ele não vai fazer joguetes, ele não vai jogar com você, ele não vai manipular a situação, sabe? Ele não vai dar aquela enganada em você, ele vai ser justo com você. Lembra que o texto bíblico diz que ele é justo, é da natureza dele ser justo. Ele não terá o culpado por inocente.
sente muito menos o inocente por culpado, porque ele é totalmente justo. A sua justiça ela é perfeita, assim como o seu amor ele é perfeito, ele é santo, ele é puro. O amor de Deus não vem com segundas intenções. Por isso que quando ele exige de nós amor, o nosso amor por ele tem que ser puro. O nosso amor pela igreja, pelo corpo de Cristo, tem que ser puro. Quando eu falo amor pela igreja, olha para a pessoa que está do seu lado. Ela é a igreja. Quando eu digo amor pela igreja, eu estou fazendo a referência das pessoas que fazem parte deste corpo de Cristo. Este amor que Deus exige de cada um de nós, por sua igreja, tem que ser puro. Porque o amor dele por sua igreja é puro. Então, em Deus não existe nenhum tipo de impureza. Então, tudo que Deus manipula, tudo que Deus precisa trabalhar, ou com aquilo que Ele precisa trabalhar, com aquilo que Ele precisa manipular, tudo tem que ser para Ele puro. Ele não pode colocar as mãos em lugares que são impuros. Ele não pode, é da natureza dele. Ele não vai se envolver aonde há impureza, porque ele está totalmente separado. Hoje eu comuniquei numa imagem ao grupo de líderes da PV de Rio Branco, uma expressão que Deus revela na cruz a sua santidade. A santidade de Deus está manifestada na morte de Jesus Cristo. Deus é tão puro que Ele tem que resolver o problema da natureza pecaminosa que existe em mim, existe na humanidade. Deus é tão puro que Ele não pode entrar em um tipo de relação comigo, em um tipo de comunhão comigo, sem antes resolver o problema da impureza que existe em mim. Então Ele precisou dar aquele que era totalmente puro, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de mácula. Ele envia o seu Filho, que é o homem perfeito, o homem totalmente puro, e este homem puro, sem nenhum tipo de pecado, que tem uma relação com Deus Pai plena, sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhum tipo de separação. Ele e o Pai podem se comunicar, e essa comunicação ela é perfeita. Por quê? Porque nesta comunicação o Filho é totalmente puro. Qualquer pessoa dentro de um ambiente que tenta se relacionar com Deus, lá no Antigo Testamento, você vai perceber que Deus criou todo um sistema de sacrifícios para que estas pessoas pudessem ter comunhão com Ele. Então Ele resolveu o problema da comunhão executando o inocente, derramando o sangue de um inocente para que ele pudesse entrar em uma relação comigo, com você ou com qualquer outra pessoa, porque Ele é puro e Ele não pode entrar em uma relação com alguém que está totalmente impuro. Ele precisa que esta pessoa seja limpa, purificada pelo sangue do Filho dele. Então Ele não pode entrar nesta relação. Por quê? Porque Ele é totalmente puro. Isaías 40, verso 25, se você quiser abrir, vamos ler. Isaías 40, verso 25. Quando eu estou comunicando essa ideia da santidade de Deus, você já entendeu que Deus é totalmente separado de qualquer impureza. Qualquer impureza, Deus não está lá. Ele não pode estar lá, porque é da natureza dele. Então, quando eu abro Isaías 40, no verso 25,
Ele diz assim: a quem eu irei me comparar? Haverá alguém que se pareça comigo? Diz o Santo. Diz o Santo. Aquele que é totalmente puro. Quem pode se comparar a mim? É a pergunta que ele está fazendo ao profeta. A nação. Quem pode ser comparado a mim? Quem pode ser analisado e chegar à conclusão que é semelhante a mim? Diz o Santo. Diz aquele que é totalmente puro. Ou seja, Deus não pode ser comparado com nada. Não há nada que possa ser um mínimo, assim, nada pode ser comparado a Ele. Nada pode ser comparado ao seu poder, nada pode ser comparado à sua presença. Mas, por incrível que pareça, o que o Antigo Testamento destaca e também o Novo Testamento destaca não é tanto o poder de Deus. Ainda que eu engrandeça o poder de Deus, ainda que eu fale muito sobre o poder de Deus, o que mais o texto do Antigo e do Novo Testamento vão mostrar para mim e para você é o Deus que é santo. Ele se destaca, Ele próprio se chama de santo, totalmente puro, totalmente separado. Então, quando eu falo em pureza, Deus é totalmente puro, totalmente perfeito. Nele não existe nenhum tipo de impureza. Imagine uma folha branca, uma folha de sulfite branca. O branco simboliza o quê? Pureza. A noiva, quando entra no casamento, ela vem vestida de branco porque ela quer mostrar o quê? Pureza. Então o branco sempre nos trouxe a ideia, sempre nos trouxe esta conexão de algo que é totalmente puro. Então imagine um papel branco, um papel de sulfite. Deus é como se fosse, isso é uma ilustração, mas Deus é como se fosse este papel branco, sem nenhum tipo de marca nele. Porque você colocar um pingo de caneta numa folha branca, ela já está alterada. Ela não é mais totalmente branca. Agora ela é branca com um pingo, um desenho, uma gravura, um rabisco. Já alterou. Já não é mais perfeito. Já não é mais branco. Agora é alterado. Você alterou aquela folha. Aquela folha já não é mais branca. Agora é uma folha com um rabisco, com um pingo, com qualquer outra coisa, com uma cor preta, com uma cor laranja, com qualquer outra cor que você pintou essa folha branca. Ela foi alterada. Deus não pode ser alterado. Deus nunca vai sofrer nenhum tipo de alteração. Deus é imutável. Deus não muda. Nele não existe mudança. Nele não existe nenhum tipo de transformação. Ele não vai se transformar em uma outra coisa hoje ou amanhã. Ele sempre será o que é. Então ele sempre será santo. Ele sempre será puro. Nunca será impuro. Então quando eu falo de retidão, por exemplo, Abacuque, se você quiser ler Abacuque 1, Abacuque 1, verso 13. O que diz aí Abacuque 1? Teus olhos são puros. Eles não podem ver o mal. Tu nem consegue olhar a injustiça. Por que então você fica olhando e você se cala diante de tudo que está acontecendo? É o que o texto diz aqui.
Por que você se cala diante do ímpio? Então o profeta está tendo um diálogo com Deus. Se tu é tão puro como tu diz ser puro, por que você aceita os ímpios? Por que você trabalha com essa demora, com essa lentidão e vai deixando com que estes ímpios se manifestem, esses ímpios permaneçam? Se teu olhar é um olhar puro. Então aqui, este texto de Abacuque, ele nos revela que Deus é puro. O seu olhar é um olhar puro. Ele não consegue se relacionar com a injustiça. Ele pode até tolerar, mas isso não é aceitável para ele. Ele não aceita essa condição. Ele pode até suportar, ele pode até agir com misericórdia, ele pode até estender a sua paga, o seu castigo. Ele pode até reter, ele não estender, ele reter a aplicação de um castigo, de uma repreensão, porque ele está talvez esperando com que aquela pessoa se arrependa, com aquela pessoa se quebrante diante dele, mas ele não pode mudar. O olhar dele continua sendo o mesmo. Ele não aceita a injustiça. Os seus olhos não se satisfazem ao contemplar o mal. Ele não gosta de ver uma situação maligna, cheia de maldade. Ele não suporta esse tipo de comportamento. O seu comportamento não muda. Veja o que diz Levítico 11, verso 44. Texto de Levítico 11, verso 44. Posso ler? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não manchem, pois, ou não se relacione com esses répteis que se arrastam no chão. A ideia aqui qual é nesse texto? Eu sou santo. Deus dizendo ao seu povo: e eu preciso que você seja tão santo como eu sou santo. Então, o padrão de santidade é Deus. O padrão de uma vida moral perfeita, de uma vida de retidão, de uma vida de amor correto, de uma vida de justiça correta, de uma vida de bondade correta, de uma vida de paciência, de misericórdia, de graça. O padrão não sou eu. O padrão é Deus. O padrão de referência para você e para mim é Deus. E ele diz: santificai-vos, se separem, sejam também santos como eu sou santo. O que ele está dizendo? Transformando isso em uma coisa simples: seja puro em tudo que você estiver fazendo, assim como eu sou puro. Não deixe com que as suas mãos sejam mãos sujas. Seja de santo, porque eu sou santo. Se separe, porque eu estou separado. Seja puro, porque eu sou puro. Então essa é a condição. O padrão de santidade que eu preciso, que você precisa, ele vem de Deus, ele está em Deus. E Deus é puro. Então, quando eu digo ou faço menção sobre santidade, eu digo para você assim: eu e você devemos ser santos. Qual é o padrão de pureza? Qual é o padrão de santidade que eu devo estabelecer? Para quem eu devo olhar? Eu devo olhar para Deus, eu devo olhar para Jesus, que são os padrões supremos de santidade. Eu preciso olhar para Jesus e eu preciso dizer, ou preciso tentar ser igual ou semelhante a Jesus, porque o padrão de santidade que Deus exige, que Deus busca,
em mim é o padrão de santidade que existe no Filho dele. Então eu preciso ser santo, separado, ser puro em minhas ações, a semelhança de Jesus. Aí você pode às vezes estar se perguntando, ou talvez você esteja questionando essa ideia, mas nós nunca seremos puros. Pelo contrário, nós devemos ser puros. Nós não poderíamos ser puros antes de conhecermos Jesus. Mas a partir do dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a partir do dia em que começamos a ter um relacionamento com Jesus, a nossa vida tem que ser uma vida de pureza. Ela tem que começar a ser limpa, ela tem que começar deve haver as trocas. Se eu mentia, a mentira me torna impuro. Então eu não posso mais mentir. Eu tenho que falar a verdade. Isto é santidade. Isto é me tornar santo. Isto é me tornar separado. Não é só sobre vestimentas. Ainda que esta pureza também vá influenciar a minha vestimenta, sim. Mas aquilo que nos venderam muitas vezes é uma coisa estranha. Por quê? Porque nós nos vestimos como era solicitado, mas continuávamos mentindo, continuávamos enganando as pessoas, continuávamos errando. E o que Deus pede é para que eu e você sejamos santo como Ele é santo. Qual é o padrão? Quem é a referência para a tua vida de santidade? É Deus, é Jesus. E você também pode olhar para alguns irmãos e ver neles um estilo de vida que é semelhante ao de Jesus, e você também pode imitar. Porque Paulo disse o quê? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Então, não há nenhum problema você imitar alguém que é uma referência de uma vida pura, de uma vida santa. Não há nenhum problema. Porque o próprio Paulo disse que você poderia olhar para ele, porque o que ele fazia era algo que Jesus faria também. Então você pode olhar para alguém e dizer: pô, quero ser santo como aquele meu irmão é. Alguém separado, alguém que está consagrado a Deus, alguém que vive em retidão, que vive em amor, que vive em justiça, aquele que serve legal a igreja, aquele que caminha conosco em oração. Quero ser semelhante a ele. Não há nenhum tipo de problema isso, neste ambiente. Se você vê o texto que nós lemos hoje, Isaías 6, ele resgata na fala do profeta Isaías a profundidade do ser de Deus. Quando você vê a repetição santo, 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 o que Isaías está dizendo é que ele está espantado. Nesta visão, os anjos estão dizendo: santo, santo, santo ao Senhor. E isso está comunicando a profundidade do ser de Deus a Isaías. Isaías está agora impactado com o que ele está vendo. O meu Deus é totalmente santo. Quando eu começo a olhar, quando eu começo a ver, quando eu começo a lidar com a santidade de Deus, algo em mim começa a acontecer. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu percebo a sua santidade, a profundidade do seu ser que é santo, quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais eu me aprofundo nele, nesta vida de santidade que existe nele, nessa separação, nessa pureza, algo vai acontecer comigo, a semelhança do que aconteceu com o profeta Isaías. O profeta Isaías, ao contemplar essa visão, ele vai ser impactado. Veja só, que ele viu o Deus que era santo, e quando ele observou o Deus que era santo, ele viu quem ele de fato era. Ai de mim, que sou um homem de impuro lábios. Ai de mim, quem
Quem acusou Isaías? Alguém no texto acusou Isaías? Alguém no texto apontou algum pecado de Isaías? Alguém no texto revelou que Isaías estava com algum tipo de problema ou pecado oculto, escondido? Tinha alguma coisa? Apareceu alguma coisa nesse texto? O que impactou diretamente a vida de Isaías? A santidade de Deus. À medida em que Isaías começou a conhecer o Deus a quem ele servia, o Deus de Israel, o Deus de Judá, à medida em que ele tem esta visão, à medida em que ele olha este Deus sentado no alto e sublime trono, e esse Deus que está no trono, ele é santo, santo, santo. A profundidade da revelação vai impactar diretamente o coração de Isaías, ao ponto dele entender que ele vai ser consumido pelaquele que é santo. Eu vou perecer diante dele, eu vou ser destruído diante dele, porque ele é santo, eu sou impuro. Isso tem que mudar a nossa relação. Essa ideia da santidade de Deus, ela tem que transformar o nosso relacionamento com Ele. Essa ideia da santidade de Deus, ela tem que nos transformar. Pergunta para você: isso não te causa medo? Isso não gera nenhum tipo de temor em você? Você já parou para pensar no que eu estou dizendo nessa noite? Você já parou para parar? Você parou aí por um minutinho e pensou no que eu estou refletindo com você nessa noite? Deus é santo. Deus é santo. Você já parou para entender a sua condição diante dele? Você já parou para analisar se há impurezas em você, em mim, no seu coração, na sua mente, na sua forma de lidar com as pessoas, na sua forma de trabalhar, na sua forma de ser um bom empregador ou um bom empregado? Você já parou para pensar sobre isso? Se existe impureza nesses relacionamentos? Se existe impurezas nesses relacionamentos, se não existe pureza, se não existe santidade, você já parou para pensar diante de quem você está exercendo isso? Existe um Deus que é totalmente puro, totalmente separado. O seu juízo é um juízo perfeito, o seu juízo é por causa da sua pureza. Ele não pode aceitar a condição de impureza. Não é da natureza dele. Entende? Não pode. Se está impuro, não tem relacionamento. Está quebrado. Se tem impureza, não tem relacionamento. Está quebrado. Só pode haver relacionamento quando houver a restauração da pureza, quando houver arrependimento, quando houver confissão de pecado, quando houver restauração da pureza. Aonde há pureza, não existe relacionamento. Enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver confissão, enquanto não houver busca por restauração, enquanto não entender que existe um problema, e este problema precisa ser resolvido, porque Deus não pode habitar aonde há impureza, é da natureza dele. O que nós estamos muitas vezes fazendo é tapando, ou como diz na linguagem popular, estamos passando um pano na nossa situação e achando que Deus vai tolerando, vai aceitando a nossa condição impura,
a nossa falta de acerto com as coisas que devemos acertar, com o perdão que devemos liberar, com o amor com o qual devemos amar. Às vezes nós estamos achando que Deus tolera qualquer coisa, e Deus não tolera qualquer coisa, porque o padrão de santidade é Ele que pôs, é Ele que impôs, é a partir dele que é definido o que é santo e o que não é santo. E se você pode caminhar com Ele em impureza, eu não entendo que Deus é este que eu e você estamos servindo. Você acha que Ele pode partilhar de uma mesa suja? Você acha que Ele vai se sentir confortável se assentando numa mesa suja, moralmente imunda, moralmente cheia de ideias que não compactuam com o coração dele? Você acha que pode, que dá? Você acha que dá para ele sentar lá, naquele ambiente? Não dá, porque ele é puro, ele se mantém puro, ele exige santidade de todos aqueles que caminham com ele. Como eu falei para você, dá uma olhadinha em Levítico 19, verso 2. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Não é uma condição, é uma ordem. Não é condicional. Talvez eu possa hoje ser santo, amanhã não serei santo. Não é uma condição, é uma ordem. Seja santo. E eu vou te dar um motivo. Ele está falando para mim e para você nessa noite. Eu vou te dar um motivo porque você deve ser santo. Porque eu sou santo. Não é porque o fulano não é que você vai deixar de ser. Eu não estou pedindo para você olhar para o Beltrano, para o Ciclano que está andando à torta e direita de qualquer maneira. Eu estou pedindo para que você olhe para mim e seja santo como eu sou santo. É isso que eu exijo de você. Lá na frente eu me resolvo com ele. Só siga o exemplo dele se o exemplo dele for santo. Mas seja santo porque eu sou santo. Esse é um grande problema nosso. E talvez é isso que nos deva causar temor. Deus é santo e nos convidou para andar em santidade com Ele. Ele disse, você tem que se separar. O termo santidade é mais ou menos este termo aqui, ó. Qual é o papel desse copo nessa noite? Oi? Conter água. Então essa noite ele foi separado para conter água. Ele está separado para isso. Ele foi separado para esta função essa noite. Ele foi preenchido de água para me servir nessa noite. O papel deste copo nessa noite é servir a água. Ele foi separado para isso. Este é o papel dele nessa noite. Esta é a função dele nessa noite. Ele foi separado para isso. Só para me servir. O que você e eu estamos, por meio de Deus, sendo conduzidos, é para esta separação. Deus nos separou para Ele, para uma finalidade. Você e eu fomos separados para Deus. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você foi separado por Ele para andar em santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Vamos dar uma olhadinha nisso dentro do Novo Testamento? Para finalizarmos, abre a primeira epístola de Pedro, capítulo 2.
Você está aí comigo? Você está vivo aí? Você está entendendo? Está claro? Qual é o teu papel? 1 Pedro. Capítulo 2, verso 9. O que está escrito aí? Você é uma raça, uma nação escolhida, uma nação completamente de sacerdotes do rei. Você é uma nação completa, totalmente dedicada a Deus. Você pertence a Deus. Esse é aquele famoso texto: você é uma nação eleita, você é sacerdócio real, nação escolhida, propriedade exclusiva de Deus. Você parou para pensar qual é o teu papel? Você é uma propriedade escolhida de Deus, você é nação santa. Este texto de 1 Pedro, ele está ecoando, ele é uma voz que vem lá do Antigo Testamento, lá de Êxodo 19, verso 6, onde Deus fala que o povo de Israel é a sua nação santa. Agora Pedro está aplicando isto para a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma nação santa, exclusiva, propriedade de Deus, separada para Deus. Você e eu, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos separados para Ele, para vivermos para Ele, para desfrutarmos da presença dEle. Você não pode se sujar, você não pode sujar a mente, você não pode sujar o seu coração. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você tem que lutar todos os dias para manter a pureza do seu coração. Você entende a seriedade disso? Você entende que o Deus que é santo te salvou por meio de Cristo Jesus e fez de você uma propriedade, um lugar separado para Ele, um lugar que pertence a Ele, para as finalidades dEle, para os projetos dEle. E Ele não vai, Ele não deseja, Ele não vai poder manipular, trabalhar com você se o seu coração estiver sujo, se a sua mente estiver impura. Ele só pode trabalhar com pureza de coração. O salmista disse: quem poderá subir ao monte do Senhor? Ele mesmo responde: os puros de coração, esses verão a Deus. Paulo, dando um conselho para Timóteo, ele fala: Timóteo, presta bem atenção, não te apresse a impor, não tenha pressa em impor as mãos, mantenha-se puro. Está por todo lugar, gente. Deus é puro e Ele deseja que você seja tão puro como Ele é. Então não podemos baixar a guarda, não podemos baixar o nível, nós devemos elevar o nível, nós devemos andar em santidade, em pureza de coração. Veja só, Efésios capítulo 1, verso 4, há um chamado de Deus para nós. Efésios 1, verso 4, diz que nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos antes da fundação do mundo, antes de existir o mundo, em Jesus Cristo, Deus te deu, Deus me deu, Deus nos deu um destino. Qual é o destino? Santo. Porque Deus é santo. E o destino que Ele nos deu não é menos do que isso. Por ser Ele santo, você e eu devemos ser santos. Ele nos salvou em Cristo Jesus para sermos santos.
separados para Ele, para vivermos para Ele, para exercermos o seu amor, para exercermos a sua justiça, a sua bondade. Você precisa ser santo. Quando eu falo de santidade, eu queria que você apagasse um pouquinho essa ideia de vestimenta e entendesse que santidade é mais, ou está mais relacionado ao que Deus é em toda a sua pureza do que em vestimentas. Ainda que a vestimenta será influenciada pela sua santidade. Mas eu queria que você entendesse que está mais ligado ao que Deus é na pureza de amor, de justiça, de bondade e outros atributos que existam em Deus. Quando você olhar para Jesus, eu preciso que você olhe para Jesus em o seu andar de pureza. Eu preciso que você entenda isso, eu preciso que você compreenda isso. Abra comigo os Hebreus, capítulo 12, verso 14, para caminharmos para o final. Hebreus, capítulo 12, verso 14. O que diz o texto? Você já leu? Procurai a paz. Está vivendo em guerra com alguém? Está vivendo em guerra em algum relacionamento aí? Não sei por que está rindo. Está vivendo em guerra com alguém? Segue a paz com algumas pessoas. É isso que está aí? Segue a paz com todos. Mas com aquele também. É com todos. Você deve ter paz com todos. Com todos. Mas não é só isso. Dá mais uma apertada, né? Se fosse só isso, estava bom. Mas é seguir a paz com todos e a santificação, a santidade. Sem a qual ninguém verá a Deus. Presta bem atenção que Deus está falando por meio do autor aos Hebreus. Se não tiver santidade, não vai me ver. Não tem como me ver. Eu sou santo. Você não entendeu? Eu sou santo. Eu não posso me relacionar aonde há impurezas. Seguir a paz com todos e a santificação. Eu preciso estar separado, você precisa estar separado, nós precisamos estar separados, porque o Deus que trabalha conosco, o Deus que nos salvou, Ele é santo. Isso não é um jogo, isso está trabalhando, isso está conectado à sua eternidade, à minha eternidade. Deus é santo. Não pode haver impureza. Deus não aceita a impureza, não pode haver impureza porque Ele é santo e você nele tem que estar em santidade, totalmente separado, totalmente santificado. Então, eu preciso dizer alguma coisa muito importante aqui, para finalizar. Você é santo ou você se tornará santo? Fala aí, Rafa. É ou se tornará? Hã? Se tornará? É ou se tornará? Eita, temos aqui quem vai fazer um desempate aí? Você é santo? Você será santo? As duas coisas estão certas.
E eu vou explicar. Você não adquiriu santidade por seu próprio mérito. Você não tem essa capacidade. Mas quando você foi colocado em Cristo Jesus, a santidade de Jesus foi colocada sobre você. Os teus pecados foram para Jesus, e tudo aquilo que existe em Jesus veio para você. Você se tornou puro, você se tornou santo. Por este motivo, Deus pode se relacionar com você, porque você está em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus você foi santificado, você se tornou puro, você se tornou santo, você se tornou uma propriedade exclusiva de Deus, você foi santificado por meio dele. Então você não será puro, você não será santo, você é santo. Porque se você não fosse santo, você não teria condições alguma, ou Deus não teria condições alguma de conversar, de se relacionar com você. Entendeu? Porém, a santidade também ela é progressiva. Você dia após dia vai sofrendo o impacto que causou aquela visão em Isaías. Sabe aquele impacto? Ai de mim que já vou perecendo. À medida em que você entra nesse relacionamento, à medida em que você entende quem esse Deus é, à medida em que você compreende como Ele é puro, você vai sendo impactado por essa pureza, e você progressivamente vai se limpando, se tornando puro. Você vai se santificando. Você é santo e você agora quer exercitar isso na prática, na vida. Não, eu não minto mais, eu não adultero mais, eu não trato mais desta forma, porque agora eu sou santo, agora eu estou me purificando, agora eu estou andando em santidade, agora eu estou caminhando à imagem e à semelhança de Jesus. Eu agora sou propriedade exclusiva de Deus. Eu agora sou uma nação santa. Eu agora sou separado para Deus. Por quê? Porque Deus é santo, e para que eu permaneça em Deus, eu preciso ser santo como Ele é. Ele já me santificou, mas eu preciso continuar me purificando desses pecados que ainda a minha natureza pecaminosa tenta impor sobre a minha vida. Isso não significa em nenhum momento desculpa para você continuar pecando. Isso não significa em nenhum momento que Deus está te dando a oportunidade para viver qualquer tipo de condições que é impura. Não. Você tem que permanecer puro. Aquele que se santifique continue a se santificar ainda mais. Aquele que está na impureza que continue a se mantendo impuro ainda mais. Ou uma coisa ou outra. Você não pode ser as duas coisas. Deus não vai permitir isso, porque Ele é santo. Finalizando, você se tornou o lugar da habitação de Deus. Lembra do tabernáculo? Lugar santo, onde Deus poderia repousar a presença dele naquele lugar. Você foi santificado por Cristo Jesus. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nos tornamos o lugar da habitação de Deus. Aquele Deus que é santo, aquele Deus que é puro, Ele pode vir sobre a sua igreja e repousar sobre esta igreja a presença dEle. Porque essa igreja foi lavada, foi remida, se tornou santa, para que possa fazer parte da vida de Deus. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja pura, santa, que caminha com Cristo Jesus em pureza, em vida pura. Então eu preciso que nessa noite
você reflita sobre isso. Eu preciso que nessa noite você pense sobre isso. Como é que está o teu andar? Como é que está a tua caminhada com Deus? Existem coisas que precisam ser ajustadas. Existem impurezas que precisam ser deixadas de lado. Está aí uma coisa que só você e Ele pode conversar essa noite. Está aí uma coisa que só você e Ele pode acertar nessa noite. Eu só preciso lembrar você nessa noite que Ele é puro, que Ele é santo, e que Ele não vai tolerar nenhum tipo de impureza na presença dEle. E isso precisa ser bem nítido, bem claro em nosso coração, para que amanhã você não se sinta enganado e diga para Ele: você não me avisou. Ele disse: eu avisei e foi em alto e bom som: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Amém? Vamos orar? Se você acha que tem alguma coisa para resolver com Ele, vou te dar uns minutinhos. Aí mesmo onde você está, você pode dobrar sua cabeça aí e conversar com Ele. Abrir teu coraçãozinho a Ele e dizer para Ele: eu preciso me ajustar aqui. Eu preciso que tu observe esse meu caminhar. Eu preciso que tu veja o meu coração nessa noite. Talvez eu tenha caminhado por caminhos que são impuros, sem saber que isso te aborrecia. Diga a Ele nessa noite como é que está o teu coração. Se não existe impureza, se existe pureza no teu coração, continue pedindo para Ele te fortificar ainda mais. Continue solicitando que Ele preserve a tua pureza. Ele preserve o teu olhar santo, a tua mente santa, o teu coração santo, as tuas mãos santas. Se há inquietações e impurezas, abra a Ele nessa noite, abra para Ele nessa noite. Eu não tenho capacidade de transformar nada, mas aquele que pode transformar tudo está aqui nessa noite para nos transformar. Majestade Santa, louvamos o Teu nome nessa noite. Tu que és santo, Tu que é perfeito, Tu que é puro. Como foi dito nessa noite, Teu olhar não pode contemplar o mal. E Tu conseguiu nos enxergar. Tu conseguiu nos ver em um mundo de impurezas e por meio do Teu Filho Tu nos resgatou. Nós éramos impuros, indecentes, sujos, mas a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou por meio de Cristo Jesus, a quem Tu enviaste. Nós estávamos de mal a pior e Tu nos encontraste imundos, mas o Teu sangue nos purificou, o Teu sangue nos santificou, Jesus. Mas quem sabe no meio do caminho, nesta caminhada, em algum momento, eu e alguns dos meus irmãos possam ter errado este caminho. Eu posso ter me sujado, mente, mãos, coração. Eu posso ter no caminho andado em lugares que não poderia andar. E isso me tornou puro. Mas nessa noite nós como igreja estamos aqui porque assim como Tu mudou Isaías, assim como Isaías foi confrontado com a Tua santidade, nessa noite nos confronte com a Tua santidade. Nos faça ver, nos faça enxergar as nossas impurezas
Mas assim como tu fizeste com Isaías, purifica-nos nessa noite. Santifica-nos nessa noite mais uma vez. Nos separa para ti nessa noite. Nós, como igreja, nessa noite confessamos os nossos erros, os nossos defeitos e pedimos que tu nos ajude a ser melhor. Nos ajude a sermos melhores. Me ajude a ser melhor. Nos ajude a ser pai, mãe, filhos, amigos, irmãos, empregadores e empregados melhores. Nos ajuda em todos os relacionamentos em que estivermos, nos ajuda a ser santo, como tu és santo, puros, com um amor puro, com justiça pura, com bondade pura. Nos ajuda a ser puro como tu é puro, santo como tu és santo. Aqui está a tua igreja nessa noite, e aqui estou eu nessa noite, pedindo, clamando diante de ti. Nos santifica, para que possamos te ver. Santifica o nosso coração, santifica a nossa vida, santifica a nossa casa, santifica os nossos relacionamentos, nos santifica como igreja tua, para a honra e para a glória do teu nome. Que o dia de amanhã, o feriado, seja um dia de bênção, que a tua bênção esteja sobre os teus filhos no dia de amanhã, nos dias que virão. Abençoa os nossos irmãos que estarão em retiro, recebendo mais de ti, em plena comunhão, aprofundando o relacionamento, se santificando, se edificando uns aos outros, Pai. Abençoa nossos irmãos, nos abençoa nós que aqui iremos estar, abençoa as confraternizações de amanhã, abençoa cada família amanhã, Pai. No dia de amanhã, esteja conosco todos os dias, nos santificando. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a profunda amizade do Espírito Santo seja com você. Que todos digam